Olá, irmãos, a paz do nosso Rei, nosso Messias, esteja com cada um de vocês que estiverem assistindo esse vídeo. O objetivo desse vídeo, irmãos, é primeiramente compartilhar, repartir o pão da vida com os irmãos, que é o nosso irmão, nosso Messias. Falar, irmãos, as coisas que recebemos de graça e que foi dada pelo Pai a nós, irmãos, de graça, porque eu recebi de graça, irmãos, e de graça estou repartindo com os irmãos. E todo aquele que receber de graça, reparta com os irmãos. O foco desse vídeo, irmãos, como eu estava falando, eu recebi, irmãos, de graça por amor. De graça, a gente tem que repartir, compartilhar com os irmãos. A gente não tem que querer nada aqui nessa terra não, irmãos. O 8º rei está para vir. Messias falou a respeito, irmãos, do que devemos fazer quando o 8º rei vier. E alguns irmãos estão aí falando a verdade, propagando a verdade, irmãos, porque na boca deles não há engano. Então, irmãos, eu vou começar a ler. O foco mesmo do vídeo é, primeiro, falar do Messias, do nosso Rei. Pegar aquilo que o Messias nos deu, irmãos, e analisar nas Escrituras e identificar os demônios, irmãos, os anjos caídos que estão levando a humanidade à perdição. Os anjos caídos, irmãos, os demônios que estão levando milhares, milhões e bilhões de pessoas, irmãos, para o lago de fogo, junto com eles. Então, o objetivo desse vídeo é despertar os irmãos, porque que eles possam procurar o conhecimento, amar o nosso Pai de todo entendimento, com todo amor, de todo o nosso coração, irmãos. A gente deve procurar, a gente não deve rejeitar o conhecimento do nosso Pai. Irmãos, eu vou começar por João, capítulo 6, a partir do versículo 27, que o Messias fala, né? Trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque o Pai o confirmou com o seu selo. Dirigiram-se, pois, a ele, perguntando: que faremos para realizar as obras do Criador? Respondeu-lhes o Messias: a obra do Criador é esta, que creais naquele que por ele foi enviado. Então lhe disseram eles: que sinal fazes para que o vejamos e creiamos em ti? Quais são os teus feitos? Nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito: deu-lhes a comer o pão do céu. O Messias replicou-lhes: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá. Porque o pão do Criador é o que desce do céu e dá a vida ao mundo. Então lhe disseram: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Declarou-lhes, pois, o Messias: eu sou o pão da vida.
O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Porém, eu já vos disse que, embora me tenhas visto, não credes. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. Eu que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crer tenha vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Murmuravam, pois, deles os judeus, porque disseram: eu sou o pão que desceu do céu. E diziam: não é este o filho de José, o filho de José? Acaso não lhe conhecemos o pai e a mãe? Como, pois, agora diz: desci do céu? Respondeu-lhes o Messias: não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: e serão todos ensinados pelo Pai. Portanto, todo aquele que da parte do Pai tem ouvido e aprendido, esse vem a mim. Não que alguém tenha visto o Pai, salvo aquele que vem do Pai. Este tem visto. Em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram um maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que todo que dele comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: como pode este dar-nos a comer a sua própria carne? Respondeu-lhes o Messias: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue é a verdadeira bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue permanece em mim, e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, e igualmente eu vivo pelo Pai, também quem de mim se alimenta, por mim viverá. Este é o pão que desceu do céu, em nada semelhante àquele que os vossos pais comeram e contudo morreram. Quem comer este pão viverá eternamente. Então, irmãos, essa passagem aqui, Messias, muito forte. Muitas pessoas não suportavam isso, porque as trevas não compreendem, irmãos, a luz. Eu vou frisar algumas partes para que a gente possa ter entendimento. Nessa passagem aqui, o Messias já desmascara Moisés. Ele já fala: ó, seus pais, falando para os judeus lá, para os hebreus, os seus pais, os falsos profetas, os da tribos lá de Israel, os seus pais comeram o maná no deserto
morreram. Não foi Moisés que deu o verdadeiro pão do céu. Moisés enganou vocês. Resumindo, o Messias disse isso. O verdadeiro pão é o Messias. Então, ó, eu vou frisar algumas partes. Ó, no versículo 49, João 6,49 diz: vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Então, irmãos, o Messias fala que somente ele, depois os irmãos puderem pegar esse capítulo e ler, é muito interessante, é que ele fala que aqueles que comeram, se alimentaram do maná do deserto, do maná de Moisés, morreram. Mas aquele que se alimentar do pão da vida, que é o Messias, viverá eternamente. Então, irmãos, o Messias fala, ele deu algumas pistas aqui para a gente identificar alguns falsos profetas. Moisés já sabemos que é um. Elias, outro irmão. São 3 espíritos de demônios que enganam a humanidade. São 3 espíritos. A gente vamos lá em Apocalipse, irmãos, no capítulo 16, versículo 13 e 14, diz assim: então vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta 3 espíritos semelhantes a rãs, porque eles são espíritos de demônios, operadores de sinais, e se dirigem aos reis do mundo inteiro com o fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Pai Todo-Poderoso. Bom, vamos identificar esses 3 anjos caídos. Dragão, então, meus irmãos, sabemos que são 3 espíritos de demônios, anjos caídos, que enganam a humanidade através das religiões, da mídia. Eles controlam tudo, irmãos. Portanto, pegando aqui o que o Messias deixou pra gente, a gente consegue desmascarar esses anjos caídos. Analisando aqui em João 6, no versículo 45, que diz: não que alguém tenha visto o Pai, salvo aquele que vem do Pai, este tem visto. Então, irmãos, o Messias já falou: ninguém viu o Pai. Então, aqueles falsos profetas lá que viram, vimos Deus, Deus falou comigo, Deus andou comigo. É mentira, irmãos. São enganadores. O Messias é bem claro. Se a gente analisar em João capítulo 3, do versículo 11 ao 15, é o que o Messias fala: em verdade te digo, que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto. Contudo, não aceitais o nosso testemunho. Se, tratando de coisas terrenas, não me credes, como crereis
se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem, que está no céu. E do modo que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha vida eterna. Então, irmãos, Messias fala, Moisés, que levantou lá a serpente de bronze, tá entendendo? Nosso pai falou para não fazer imagem, nem escultura, nenhuma semelhança do que há na terra, nem no céu, nem nos mares, e nada, irmãos. Moisés não edificou a serpente de bronze lá. Então, Messias levantou, veio aqui à terra exatamente para desfazer as obras da serpente. Moisés. Irmãos, então sabemos que esses 3 anjos caídos, que em Apocalipse fala, o dragão, que é o diabo e Satanás, o falso profeta e a besta, irmãos, eles usam corpos. Eu tenho até aqui, muito interessante, falar aqui, tem essa Bíblia aqui, é deck de estudo protestante. No rodapé dela, lá em Jó, irmãos, citar o exemplo de Jó, no rodapé dela, uma coisa muito interessante que quero compartilhar com vocês. Antes de bem no início, né, antes de começar a leitura de Jó, vem falando exatamente que o período de Jó, os feitos aqui do livro de Jó, é mais ou menos nos mesmos períodos que na mesma época do êxodo do Egito. Coincidentemente, né, digamos assim, na mesma época, tu vê que aqueles anjos caíram lá, fazia fogo cair do céu, Moisés jogava praga nas pessoas, jogava sarna nas pessoas, mandava matar os primogênitos. Depois, quando foram para o deserto, mandava um irmão se levantar contra o outro, matar o outro a fio de espada, matar a mãe, matar o irmão, matar a família a fio de espada. Tudo desrespeitando os 10 mandamentos que o nosso Pai deu. Então, irmãos, aqui relata, nessa Bíblia aqui, eu não considero muito ela não, que era protestante, então, mas tem algumas coisas aqui interessantes, que diz que essa época de Jó é mais ou menos na mesma época do êxodo do Egito, naquela mesma época de Moisés. Eu vou ler aqui ela, eu acho interessante uma passagem para vocês notarem como os anjos caídos enganam as pessoas. Jó no capítulo 1, versículo 6. E, vindo um dia em que os filhos do Criador vieram apresentar-se perante ao Pai, veio também Satanás entre eles. Então o Criador disse a Satanás: De onde vens? E Satanás respondeu ao Criador e disse: De rodear a terra e passear por ela. E disse o Criador a Satanás: Observaste tu o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto e temente a mim, e desviando-se do mal. Então respondeu Satanás ao Criador e disse: Porventura temes Jó a ti debalde? Porventura não cercaste tu de bens a ele e a sua casa e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste, e o seu gado está aumentando na terra. Mas estende a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás, se não blasfema de ti
na tua face. E disse o Criador a Satanás: eis que tudo quanto tens está na tua mão, somente contra ele não estendas a tua mão. E Satanás saiu da presença do Criador. Tu vê, irmãos, que nosso pai, o diabo é uma conversa do nosso pai com Satanás, o diabo. E o nosso pai permite que o diabo tente a Jó. Só que, irmãos, para ele tentar a Jó, para ele fazer os prodígios dele, de fogo cair do céu, de mortes, de mar vermelho, de muitas outras pragas, ele precisa de um corpo, irmãos, para ele fazer tudo isso. No versículo 13, continuando, diz assim: e sucedeu um dia em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa de seu irmão primogênito, que veio um mensageiro a Jó, e lhe disse: os bois lavravam, e as jumentas pasciam junto a eles. E eis que deram sobre eles os sabeus, e os tomaram, e aos moços feriram ao fio de espada, e eu somente escapei para te trazer a nova. Estando este ainda falando, veio outro e disse: fogo de Deus caiu do céu, e queimou as ovelhas e os moços, e os consumiu, e só eu escapei para te trazer a nova. Então, irmãos, que é muito interessante essa parte de Jó, que uma conversa no nosso Pai, o Criador do céu e da terra, com o diabo e Satanás. Coisa que não acontece hoje, irmãos. Hoje em dia o diabo não faz mais esse prodígio de fazer fogo cair do céu. O falso profeta não faz mais isso, irmãos. Exatamente por quê? Porque para ir ao Pai é somente através do Messias agora, irmão. Então, o diabo e Satanás não têm acesso direto ao nosso Pai. E com certeza ele não vai ao nosso Messias para poder falar com o Pai. Então ele engana com prodígios de mentiras. Entendeu, irmãos? Usa tecnologia, um exemplo, usa tecnologia para poder fazer os prodígios dele aqui na Terra. Os anjos caídos, irmãos, usam, né? Então, analisando isso, você vê que até que quem tentou a Jó não foi o nosso pai, foi o diabo, Satanás. Nosso pai permitiu que Satanás tente a Jó, mas não foi o nosso pai. Então tu vê que os servos de Jó iam, vieram lá, os sabeus lá, e tomaram tudo quanto você tem aí, uma boa parte da tua fazenda, fio de espada. Matou todo mundo, saiu levando tudo, roubaram tudo. O diabo, irmãos. O diabo controlava aquelas pessoas para poder fazer com que tocasse tudo em que já tinha. Tu vê que depois veio outro e falou: fogo de Deus caiu do céu, que matou os homens, matou o pasto, matou os animais. Então, irmãos, não é fogo de Deus. Tu vê que até lá os servos de Jó estavam enganados, né? Quem estava fazendo esses prodígios era o diabo, seus anjos. Era o diabo, irmãos. Então, lá os servos de Jó estavam enganados, né? Quem estava fazendo esses prodígios era o diabo, seus anjos. Era o diabo, irmãos. Então, voltando aqui, em João, no capítulo 3, no versículo 13, o Messias fala: ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem, que está no céu. Então, irmãos, eu vou ler uma passagem aqui,
em 2 Reis, no capítulo 2, versículo 11, diz: Indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo, com cavalos de fogo, os separou um do outro, e Elias subiu ao céu num redemoinho. Então, irmãos, notem, o diabo usou o corpo de Moisés para fazer os prodígios dele. E até os dias de hoje está com o corpo de Moisés. Tanto que Moisés morreu, irmãos. Moisés apareceu para o Messias lá no Monte da Transfiguração. Até a vinda do Messias, a ascensão aos céus, a ascensão do Messias aos céus, ninguém tinha ressuscitado não, irmãos. Ninguém. Primeira ressurreição, o Messias foi ele mesmo, depois ele ressuscita os 24 anciões. Entendeu? Então, o diabo, Satanás, usa o corpo de Moisés. O falso profeta usa o corpo de Elias, tanto que apareceu lá no Monte da Transfiguração para o Messias Moisés e Elias, que é o diabo e o falso profeta. E o outro, irmãos, Enoque, a besta, utiliza o corpo de Enoque até os dias de hoje, irmãos. Então, analisando tudo isso, sabemos que o diabo usa o corpo de Moisés, o falso profeta usa o corpo de Elias e a besta usa o corpo de Enoque. Só que nos últimos dias, irmãos, a besta vai mudar o corpo, assumir o corpo de um rei nessa terra, que vai ser a chegada do 8º rei. Então, irmãos, vamos identificar esses 3 anjos caídos que tem em Apocalipse. Um deles, o diabo. Vamos agora saber, né, o nome do diabo, o nome do falso profeta e o nome da besta, irmãos. Em Gênesis capítulo 32, do versículo 24 ao 28, diz assim, ó: Ficando ele só, e lutava com ele um varão até o romper do dia. Vendo este que não podia com ele, tocou-lhe na articulação da coxa. Deslocou-se a junta da coxa de Jacó na luta com o homem. Disse este: Deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Respondeu-lhe Jacó: Não te deixarei ir, se me não abençoares. Perguntou-lhe, pois, como te chamas? Ele respondeu, Jacó. Então disse, já não te chamarás Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Então, irmãos, para que o nome do diabo fosse adorado por diversos povos, nações e línguas, ele usou Israel, usou Jacó, né, para colocar o nome dele, Israel, irmãos. Então, o Messias falou, ninguém viu ao Pai. Como é que Jacó lutou com Deus? Foi com o diabo, irmãos. Entendem? Então, sabemos que Israel usa o corpo de Moisés, um anjo caído. Vamos ao outro anjo caído, que é o falso profeta. Que está em Gênesis capítulo 16,
versículo 11 e 12. Disse-lhe ainda o anjo do Senhor, do diabo, irmão: concebeste e darás à luz um filho, a quem chamarás Ismael, porque o diabo te acudiu na tua aflição. Ele será entre os homens como um jumento selvagem, e a sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele, e habitará fronteiro a todos os seus irmãos. Então, irmãos, Ismael, falso profeta, usa o corpo de Elias. Agora, vamos falar da besta, como o irmão Robert disse, a Barbie, né? Que foi o primeiro homossexual da Terra, por esse anjo caído, irmãos. Então, o nome desse anjo caído, da besta, que virá nos últimos dias com o corpo de um rei, no corpo de um rei, que é o 8º rei, ele usa o corpo de Enoque. Porém, irmãos, em muitas Bíblias é difícil de rastrear esse anjo, é difícil de achar o nome dele. Eles arrancaram de muitas Bíblias, né? Provavelmente naquelas muito antigas devem ter, né? Tem. E eu achei uma tradução, quero compartilhar aqui com os irmãos, que é a nova versão internacional. Porque na Ferreira de Almeida, por exemplo, nessa Bíblia aqui que eu ainda usei para falar de Jó, na Ferreira de Almeida tá bode emissário. Azazel, bode emissário. Mas em Levíticos, capítulo 16, a partir do versículo 8, assim diz: e ele lançará sortes quanto aos 2 bodes, uma para o Senhor, que é o diabo, irmãos, uma para o diabo e a outra para Azazel. Arão trará o bode cuja sorte caiu para o diabo e o sacrificará como oferta pelo pecado. Mas o bode sobre a qual caiu a sorte para Azazel será apresentado vivo ao diabo para fazer propiciação e será enviado para Azazel no deserto. Então, irmãos, a besta 666, esse anjo caído é Azazel, irmãos. Ele usa o corpo de Enoque. Só que nos últimos dias ele vai mudar o corpo dele. Quando ele assumir o corpo do 8º rei, irmãos, que virá, começará o caos aqui nessa terra, irmãos. Então, irmãos, essa mensagem que eu quis trazer para vocês, entendeu? Que o diabo, o dragão, a serpente, Satanás, claro que ele tem outros nomes também que ele usa para poder enganar: Yeshua, Yahushua, Javé, muitos outros, muitos nomes que os anjos caídos usam, muitos. O diabo usa o corpo de Moisés até os dias de hoje. O que é Ismael, né? Diabo Israel usa o corpo de Moisés até os dias de hoje. O falso profeta usa o corpo de Elias. O nome dele é Ismael, sendo caído, irmãos. E a besta usa o corpo de Enoque. O nome dele é Azazel. Então, irmãos, essa era a mensagem que eu vim trazer a vocês aqui.
para rastrear aqui esse anjo caído aqui, esse Azazel, eu consegui encontrar na nova versão internacional. Fiquem na paz do nosso Salvador, irmãos. Compartilhe o pão da vida que é o Messias. O Messias foi bem claro, irmãos. Falou, quem se alimentou desse pão aí de Moisés morre, ou seja, não tem a vida eterna. Mas aquele que se alimenta da carne do Filho do Homem, que é o pão da vida, tem a vida eterna. Esse é o pão da vida, irmão. A gente se deve se espelhar no Messias nas nossas vidas. Esquece lá o velho, esqueceu os velhos profetas hebreus, os profetas lá de Israel, né? Se apegar ao novo, que é o Messias.